Então, a gente vai começar com o Rodrigo, não é isso, Rodrigo? Boa tarde, pessoal. A Dani vai começar aí com o slide 27, não é isso, Danizinho? Isso. 27 e 29. Bem, gente, boa tarde. Enquanto a gente vai se ajustando aqui, porque do mesmo jeito que teve lotação para vocês, teve lotação para a gente também, e a gente teve que fazer um ajuste rápido aqui. Ontem, a gente acabou falando de reuniões de fluxo, não foi isso? E aí a gente vai retomar, né, a reunião de ontem, só lembrando um pouquinho também, né, do que a gente viu. Então, o papel do especialista na escola, aquele que, como líder servidor, é aquele que faz com que cada um dos membros da equipe brilhe, e aí, com os brilhos de cada um, a gente faz com que aquele especialista, com o gestor, que ele também brilhe, né? Então, não é uma competição, a gente educa pelo exemplo. Então, se eu falo de trabalho, eu sou o primeiro a trabalhar. Se eu falo de monitoramento, eu sou o primeiro a ser monitorado. Então, a gente educa pelo exemplo, a gente faz com que as outras pessoas brilhem. E é um pouquinho disso que a gente queria, né, que vocês não se esquecessem, né, de que o acolhimento começa em nós mesmos, né, em nós, com os nossos pares, a responsabilidade que eu tenho com o horário é a responsabilidade que eu vou cobrar, a responsabilidade que eu tenho com os meus relatórios e com aquilo que eu tenho que apresentar é aquilo que eu vou cobrar. Então, a gente acaba educando pelo exemplo mesmo. Então, retomando aqui um pouquinho, quem está apresentando, volta para mim só um pouquinho naquela da agenda, acho que é o 4. Isso. Aí, gente, esse daí, ó, a gente viu então, né? Então, nós falamos das rotinas do especialista, da liderança servidora, da macroestrutura, que é aquela que não vem de cima para baixo, que é construída horizontalmente. Nós falamos dos papéis e atribuições, né? Isso desde o plano de ação da escola e das reuniões de fluxo. Então, agora a gente vai retomar as reuniões de fluxo. Aí, vocês passam, por favor, para o slide 27. Isso. Eu preciso que ela fique um pouquinho maior, que ela não está em modo apresentação. Isso. Então, vamos lá, gente. Olha só. Eu queria que vocês só dissessem um eu aqui do lado. Quem é que já participou ou quem é que já fez alguma dessas reuniões de fluxo? Escreve eu aqui do lado, quem já participou. Vamos ver se tem muita gente. Ó, tem eu não também. Muita gente, Dani. Tem muita gente. E aí é o seguinte, Bacana. então, quem já fez a reunião de fluxo sabe que para a gente falar de reunião, a gente não aguenta mais ir para a reunião e não ter objetivo, né? Então, as nossas reuniões, elas precisam ser pautadas. Eu vou para uma reunião sabendo qual é a pauta, qual é o tempo destinado para essa reunião, e depois dela eu faço ou uma ata ou um relatório com os encaminhamentos. Isso é fundamental para qualquer uma das reuniões, a gente não pode perder o foco disso. Por quê? Se eu faço uma reunião só porque ela está programada, uma vez na semana, eu vou para a reunião, mas vou para ver o quê? O que eu vou falar? Se eu vou fazendo isso uma, duas, na terceira vez, o povo já começa a arrumar desculpa para não ir para a reunião. Porque ela não é objetiva, ela já não tem lá traçado qual é a meta dela, e isso vai começar nas reuniões diárias. Então, vamos lá. A reunião diária é a primeira. Nós temos a área de humanas, por exemplo. Na área de humanas, a gente tem história, geografia, filosofia e sociologia. Um desses professores é o PCA, o professor coordenador de área, correto? Esse professor vai ser o que vai fazer a convocação da reunião, é o que vai fazer a pauta da reunião e é o que vai fazer o relatório com os encaminhamentos dessa reunião. O que ele vai discutir nessa reunião? O objetivo da reunião diária é
organizar o currículo, fazer o monitoramento do currículo daquela área. E, a partir daí, desenvolver os seus planos de aula, o guia de ensino e aprendizagem, mas ele tem toda uma relação com a área dele. Então, na hora que ele pega o plano de área do pessoal que é de geografia e o de história, e dá uma olhada no currículo dos dois, ele fala, ó, gente, tal tema é comum aos dois, então vamos fazer aí um projeto interdisciplinar que case esses dois aí, ó, pode trazer filosofia também, porque lá no quarto bimestre você tem um negócio lá que você vai falar que você pode trazer para esse agora. E aí a gente faz, então, o que a gente está chamando tanto que é da articulação entre os componentes curriculares, entre a área. Então, pronto, a primeira reunião é entre a área, com o coordenador de área coordenando essa reunião. Depois dessa reunião, nós temos a reunião entre os coordenadores de área. Então, eu peguei a área de linguagem, o microfone é aberto. Tem microfone, gente, fecha aí. Então, a gente pegou a área de linguagem, a área de humanas, de ciência da natureza e matemática. Né? Eu tenho coordenador de todas essas áreas. O único caso em que eu não vou ter o coordenador geral é quando tem uma turma só de MTI. Aí quem faz esse papel é o especialista coordenador geral. Mas eu tenho as 4 áreas. Se eu tenho só um professor de matemática, não faz sentido ele coordenar ele mesmo. Então, ele junta com ciências da natureza. Aí fica ciências da natureza e matemática. E aí, esse especialista, coordenador geral, vai se reunir com esses da área. O que eles vão fazer? Vão trazer aquilo que eles discutiram na reunião diária. Então, para fazer o alinhamento com os professores de nivelamento, de estudos orientados, de tutoria, ele precisa desse resultado do que foi discutido ali. Então, o que no currículo está sendo dado? O que foi compreendido, o que não? Quais são as dificuldades dos meus alunos? Isso tudo eu preciso trazer para as aulas de estudos orientados e para nivelamento. Então, quando eu faço essa outra reunião, que é do especialista com os coordenadores de área, depois o especialista se junta com estudos orientados, tutoria e projeto de vida. O que projeto de vida tem a ver com isso? Bem, se eu conheço a realidade dos meus alunos, se eu conheço a realidade da minha comunidade, na hora de propor o planejamento para as aulas, baseado naquilo que a gente já viu que tem uma defasagem, pode voltar à apresentação, gente, eu ainda estou na reunião de fluxo. Baseado naquilo que ainda tem de defasagem, a gente vai trabalhar com aquilo que os meus estudantes sonham. Então, eu preciso entender o sonho dos meus estudantes, a realidade deles, para fazer proposta para o currículo, para aquilo que eu vou trabalhar com eles. Por último, na última instância, a gente vai ter, então, os coordenadores, o especialista com o diretor. E aí pode trazer os professores coordenadores de área também, mais uma instância de gestão, que é aquela instância que decide. Então, dependendo das dificuldades que estou encontrando, daquilo que está saindo das reuniões, eles sobem com essa demanda. Do mesmo jeito, a direção também tem algumas demandas, informes, encaminhamentos que também descem. Então, esse fluxo é um fluxo contínuo. Do outro lado, a gente tem também as reuniões com os representantes de turma, que é uma reunião que eles precisam aprender o que é representatividade, que não são eles sozinhos falando com o diretor, eles representam a turma, então eles precisam ter uma reunião com a turma, ouvir da turma as demandas, falar mesmo de representatividade, né, gente? E aí o diretor faz essa reunião com os representantes de turma e também uma reunião com os presidentes dos clubes de protagonismo, que são aqueles que organizam o clube. Ó, gente, esse clube aqui não está dando certo, vocês estão deixando muita sujeira, vocês não estão fazendo o horário que é combinado, os combinados vocês não estão cumprindo, eles da mesma coisa do outro lado, né? Ó, diretor, a gente solicitou aí uma bola, não rolou ainda, a gente solicitou aí umas colchonetes, ainda não tem. Então, esse fluxo entre os clubes,
e o diretor precisa acontecer, assim como dos representantes de turma. Eu parei um pouquinho mais aqui, porque essas reuniões são o coração da comunicação. Se a gente não tem um bom fluxo de comunicação, tanto daquilo que a secretaria demanda da escola, quanto o que a escola sobe para a direção, a gente não vai conseguir fazer com que esse modelo funcione. Então, as reuniões de fluxo são fundamentais para a gente fazer com que o modelo da escola integral funcione integralmente mesmo. Pode passar. E aí, a gente tem, então, a gente vai começar a falar do monitoramento do currículo, né? Então, nós falamos que o monitoramento começa lá na área. Então, o coordenador de área é o primeiro que faz esse monitoramento junto com os professores da formação geral básica, que a gente chama também de BNCC. Todo mundo aqui conhece o currículo referência Minas Gerais? Põe um eu aí para mim. Conhece o currículo referência e conhece os planos de curso. Todo mundo conhece plano de curso que está lá dentro da escola de formação? Porque é o seguinte, tudo que a gente for falar aqui, a gente também está levando em consideração esses documentos. Então, estou jogando no chat aí o link dos planos de curso. E aí, se a gente abre um desse aqui, a gente vai ver que ele tem já, lá no seu escopo, quais são os temas a serem trabalhados em cada ano, em cada bimestre. E é nisso que o Rodrigo daqui a pouco vai explicar para vocês, porque a gente precisa monitorar aquilo que está sendo dado ou não. E aí nós não estamos dizendo que eu tenho que dar todo o conteúdo, meu aluno está com defasagem, ok. Então eu vou entender que eu estou trabalhando na defasagem, mas que eu também preciso dar algumas outras coisas que estão ficando para trás. E isso a gente só consegue fazer se a gente estiver monitorando. E aí é esse monitoramento que a gente vai passar para vocês. Com relação à questão pedagógica, nós temos aí o especialista, que é o especialista da escola, e nós temos o especialista coordenador geral. Esses dois vão trabalhar juntos em vários momentos, do conselho de classe às análises das avaliações externas, por exemplo. Então, se eu pego uma avaliação externa, quem é que vai trabalhar nela? É o especialista da escola. Mas os resultados dessas avaliações, para replanejar os planos de aula dos professores, é o coordenador geral que vai fazer. Então, a gente precisa que essa coordenação pedagógica trabalhe junto. Pode passar. Pode passar. Perdão aqui, que deu uma agarrada, Dani. Sem problema. Vou seguir minha pauta aqui, que aí eu consigo ver onde é que está. Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, você começa daqui ou da planilha? Pode ser aqui. Pode? Eu falo um pouquinho sobre esse, que aqui já começa a questão. Rodrigo, só um minutinho. Eu me apresentei? Não sei, acho que não. Gente, é porque a gente se apresenta tantas vezes ao dia. Eu sou Daniela, sou da equipe MTI, professora de Geografia e de Projeto de Vida, tá? E eu agora vou passar a palavra para o colega Rodrigo. Legal. Rodrigo, Boa, gente. antes de você começar, eu posso só ratificar um ponto aqui, 2 minutos para essa ratificação, por favor? Claro, pois não. Pessoal, o Rodrigo agora ele vai trazer para vocês uma ferramenta, né, que nós desenvolvemos aqui dentro da equipe de implantação do ensino médio em tempo integral, que dá conta do monitoramento do currículo nas áreas de conhecimento, né? E aí é bom a gente frisar e reforçar, né, muito com os professores nas nossas escolas, que este alinhamento do currículo e este monitoramento do currículo, ele está prevendo o que está posto no nosso currículo referência de Minas Gerais, né? Então, o que nós estamos prevendo aqui como currículo previsto e que deve ser executado
são os objetos de conhecimento que estão postos no nosso currículo referência, tá? Nós não estamos considerando aqui, nesta ideia de monitoramento, aqueles planejamentos que o professor pega um livro didático que foi usado lá no ano de 2010, 2011, 2012 e quer bater o livro de capa a capa, né? Nós estamos considerando aqui o que nós temos de orientação em termos de currículo para o Estado de Minas Gerais. E quando a gente trabalha com aquele eixo da formação acadêmica de excelência, o que eu preciso garantir é propostas de aprendizagens que sejam eficazes para garantir esse eixo, né? Então, eu só posso pensar na garantia desse eixo formativo da formação acadêmica de excelência se eu garantir o currículo que está previsto para ser aplicado em sala de aula. Então, quando a gente fala aí de monitoramento, nós estamos falando dos objetos de conhecimento que estão pautados no nosso currículo referência de Minas Gerais, né? E aí, esse alinhamento das áreas que a Dani já trouxe, ele é extremamente importante dentro da nossa escola, porque quando você trabalha lá o currículo referência, você vai ver que, dentro de um objeto de conhecimento, você pode utilizar esse objeto nos mais diversos componentes curriculares da área, né? Então, quando você pega uma habilidade específica e você vai no objeto de conhecimento, você percebe que ele está ali tanto para a história, quanto para a geografia, quanto para a sociologia, quanto para a filosofia, né? Então, a importância deste alinhamento na área é exatamente para prever, né, o que vai ser trabalhado ali dentro desses componentes curriculares e considerar que esse monitoramento que o Rodrigo vai apresentar para vocês, ele vai fazer sentido se a escola estiver trabalhando com a perspectiva do currículo referência de Minas Gerais, tá bom? Muito bom, Era só para Claudinha. ratificar aí essa necessidade que a gente tem, né, de trazer aí o currículo referência como centro das nossas atividades. Muito bom. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aí Antes de entrar no monitoramento, eu já me apresentei ontem, tá? Para quem não estava ontem, eu sou o Rodrigo, faço parte da equipe que coordena o ensino médio integral. Ali na nossa equipe nós temos algumas frentes, que é a pedagógica, de gestão e financeira, e eu estou na frente de gestão, mas muitas vezes a gente transita entre as áreas. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo um papel aqui de pedagógico e gestão também. Então, eu vou falar um pouco mais direcionado à gestão, ok? Antes de entrar nesse slide aí, eu queria fazer um alinhamento de expectativa com todos que estão aqui para essa questão do monitoramento. Essa parte eu vou ler aqui, tá? Eu selecionei um texto aqui, já até coloquei no chat aí. Eu vou ler o que nós entendemos como monitoramento para que essa expectativa seja alinhada entre todos. Então, é o seguinte, o monitoramento diz respeito às observações das ações enquanto a avaliação... Então, eu estou fazendo um paralelo entre monitoramento e avaliação. Enquanto a avaliação diz respeito à medição da efetividade das ações. Em outras palavras, quando se fala em monitoramento, o que se espera é o acompanhamento do planejamento. Tanto na avaliação como no monitoramento, o objetivo não é avaliar pessoas, mas o processo de implementação das ações e o impacto delas para que seja feito o replanejamento, caso necessário. Então, acho que ficou bem claro, né? A gente não está monitorando pessoas, nós estamos monitorando processos. E para que a gente monitora processos, pessoal? O monitoramento é o que vai
levantar informações para subsidiar tomadas de decisões a fim de replanejar as nossas ações. Então, é isso. Tá? Monitoramento é uma coisa muito específica. A gente precisa tirar essa ideia de que tem alguém vigiando ali a escola, né? Que o diretor está vigiando, que o especialista está vigiando os professores. Não é isso. Então, a gente precisa trabalhar com esse entendimento do que é monitoramento. Ok? Então, feito esse esclarecimento e esse alinhamento de expectativa, falando desse slide aqui especificamente, a gente tem aqui um processo de validação, né? Esse monitoramento ele começa com a validação dos guias de ensino e aprendizagem. Esse é um instrumento importantíssimo do MTI, tá? Todos devem ter conhecimento dele, e ele é um instrumento que ele é tanto pedagógico quanto de gestão. Então, ele é um instrumento que alimenta toda essa informação que a gente precisa em relação ao currículo. Então, o coordenador ele precisa validar esse instrumento e publicizar os guias para toda a comunidade, inclusive para os pais. Tá? Então, esse instrumento ele vai ser um instrumento para os pais, para os estudantes, eles precisam ser colocados de forma acessível para que todo estudante tenha acesso a ele, e ele precisa estar também nas salas dos professores para que todos conheçam o que cada área está trabalhando, o que cada área está movimentando ali. Então, esse é um instrumento, não é um simples instrumento não é um plano de aula do professor, tá? Então, é preciso que todos conheçam como que a gente preenche esse documento. Além dessa atribuição, dessa validação, o coordenador também precisa orientar o planejamento das aulas para que essas aulas elas aconteçam de acordo com o que está na proposta nos guias. E, além disso, ele vai orientar ali em relação... Pessoal, eu preciso de um minutinho, tá? Você retoma aí para mim, Dani? Então, é o seguinte, quando a gente fala de orientar o planejamento, então nós temos o plano de aula e temos o guia de ensino e aprendizagem. Esses dois instrumentos serão acompanhados pelos PCAs na formação geral básica. A outra coisa que a gente precisa fazer, gente, é alinhar as nomenclaturas. Então, a gente não chama mais de disciplina, a gente chama de componente curricular. A gente não chama mais de BNCC, a gente chama de formação geral básica, que é linguagem, ciência da natureza, ciências humanas e matemática. Então, quem fica com a formação geral básica, o acompanhamento do currículo? O PCA, o professor coordenador de área, e ele alinha isso com o especialista coordenador geral. Quem acompanha estudos orientados, tutoria, projeto de vida, aí já é direto o especialista coordenador geral. Então, aqui no chat teve uma pergunta, né, de quem é que acompanha essa tabulação. Quem faz o acompanhamento da formação geral básica é o professor coordenador de área, e quem faz essa tabulação, esse acompanhamento do currículo no conteúdo de estudos orientados e projeto de vida. Quem faz esse acompanhamento é o especialista coordenador geral. Então, esse monitoramento entre o que está previsto, entre o que está dado e o que é aprendido, quem faz junto o coordenador de área com as disciplinas da formação geral básica, olha eu falando, componentes da formação geral básica, e junto com o especialista que vai fazer com as integradoras. E aí, assim, a gente vai conseguir ter o monitoramento de todas elas. Dani, Sim. Vamos voltar um pouquinho nessa questão aí das avaliações de estudos orientados. O professor de estudos orientados, ele corrige a avaliação com base no gabarito que foi encaminhado pelo professor do componente curricular da qual o estudante fez a avaliação. Depois de corrigir, o professor de estudos orientados tabula os resultados, e só depois dos resultados tabulados é que ele vai encaminhar esses resultados para o especialista da educação básica, coordenador geral, que faz a rearticulação
né, ali com os professores coordenadores de área e com o especialista do Comporta ali, tá bom? Só para a gente frisar esse momento da correção. Obrigada, Cláudia. Inclusive, a gente tinha falado de manhã que a gente vai fazer uma formação específica com estudos orientados, mas é bom que o especialista já entenda essa relação do especialista com o professor de estudos orientados, né? Ok. Acho que pode passar, Rodrigo. Vamos lá. Então, olha só, como que se dá esse processo? Não, para frente, Beth. Pode deixar aí mesmo. Pode voltar um pouquinho. Só para me finalizar. Desculpa, tá, gente? Mil desculpas. Quem tem menino e quando bate a campainha, você fica preocupado. Fala assim, meu Deus do céu. Então, mil desculpas aí. Você falou aí sobre o que a gente leva em consideração para validar os guias? Ou eu posso falar? Não, pode falar. Então tá, vou falar. Como que vocês vão... o que vocês vão levar em consideração para fazer a validação desses guias? Então, vocês vão considerar o alinhamento do currículo, tá? Como a gente já falou anteriormente. Vai verificar se está presente ali os princípios pedagógicos, né? Ou seja, os princípios pedagógicos, eles estão orientando a prática do professor? Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Já que ele não é um plano de aula, tá? Ele é um planejamento, tá? Mas com intencionalidade. Então, por isso que a gente precisa fazer essa verificação. E ainda, aprofundando um pouco mais, a gente precisa de olhar se existe relação entre o que está posto ali naquele guia e o plano de ação da escola. Então, toda escola ela tem um plano de ação com objetivos estratégicos estabelecidos e os guias precisam estar alinhados com esse plano de ação da escola. Então, o processo de validação é esse, tá? Considerar o alinhamento, a presença dos princípios pedagógicos, que é formação para a vida, formação de excelência e o desenvolvimento de habilidades para o século XXI. Então, esses 3 eixos precisam estar presentes nesses guias. Ou seja, de que forma intencional que eu vou entrar dentro da minha sala de aula e vou trabalhar esses eixos. E isso é que eu estou colocando aqui, né? Não basta eu entrar lá para dentro da sala, abrir o livro e falar assim, vou dar uma aula de equação do 2º grau. Não é, essa é uma prática que não cabe mais nas escolas, tá? Então, é preciso que eu entre para dentro da sala de aula com uma intencionalidade. Qual intencionalidade que é? Movimentar os eixos e os princípios da educação, tá? Os 4 eixos, os 4 pilares da educação. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça para eu poder movimentar durante as minhas aulas isso tudo que eu estou trazendo aqui. E uma outra coisa em relação a esse currículo dado versus currículo aprendido versus currículo previsto. A gente sabe que nem sempre o currículo aprendido pelo estudante é igual ao previsto, tá? E nós não estamos falando aqui que é preciso dar o currículo a qualquer custo para apenas ir lá e preencher a planilha que o currículo foi dado, tá? Essa não é a proposta. Não se trata de ensinar esse currículo de qualquer forma para cumprir o previsto. Mas se trata de quê? De garantir meios para que os estudantes tenham, de fato, a excelência acadêmica garantida. Então, para isso, eu vou ter que trabalhar junto com a formação geral básica e a formação diversificada. Então, essas 2 coisas precisam dialogar para que a gente consiga fazer isso que eu estou dizendo aqui. E aí a gente vai tendo essa clareza do que é monitorar, né? E como fazer essa validação dos guias, e tendo esse olhar para movimentar esses eixos, a gente pensou em um instrumento que é um instrumento previsto lá nos cadernos de formação, porém, eu pensei numa forma automática de fazer os cálculos para a gente poder, ao mesmo tempo, avaliar e monitorar. Lembrando que, quando a gente fala, o que eu já trouxe aqui,
monitorar é verificar se os processos estão ocorrendo, enquanto avaliar é fazer a medição. Então, essa planilha que eu vou mostrar é um instrumento de monitoramento e avaliação. Ok? E aí, assim, uma coisa que eu preciso chamar a atenção é, se esse instrumento for olhado como um instrumento para preencher número, ele não serve de nada, pessoal. Não serve para nada. Esse instrumento ele vai ser válido somente se a pessoa que for fazer uso dele usar de forma intencional. Qual que é a intenção? Garantir o quê? O que vocês acham? Garantir o quê? Escreve no chat para a gente aí. Se a gente quer dar intencionalidade nesse monitoramento, o que nós precisamos garantir? Formação acadêmica de excelência. Então, é esse o nosso olhar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a planilha de... Essa é a da Você formação quer geral. que para de apresentar? Não, eu faço aqui, ó. Foi aí para todos? Chegou. Foi, apareceu, Rodrigo, está aqui. Legal. Então, Sim, nós apareceu. vamos... Ó, primeira coisa, pessoal, que nós precisamos ter clareza, todo mundo. Eu compartilhei um documento para toda a rede. Então, todos têm acesso a essa planilha aqui. Todo mundo que acessar o link vai ter acesso a essa planilha. Só que de forma como leitor, tá? Vamos entender por quê. Como está um documento compartilhado, se eu abrir como editor para todo mundo vai editar e um vai mudar a planilha do outro. Então, vocês precisam ter essa clareza. Bom, se as 721 escolas abrirem esse documento, cada uma delas tem que fazer uma cópia para o seu Drive. Tá? Como que faz isso? Tem duas formas de fazer. O coordenador ou o gestor, qualquer um que seja, o professor, ele vai ter que vir aqui, ó, em arquivo, e eu estou chamando a atenção disso porque praticamente todo dia eu recebo um pedido de compartilhamento para editar. Então, nossa caixa de isso aí e-mail, que eu ia falar. nossa caixa de Como a e-mail gente fica lotada de e-mail pedindo para editar. Vocês não precisam pedir para editar, vocês precisam fazer uma cópia, ok? Como que faz uma cópia? Tem duas formas de fazer isso. Uma é fazendo a cópia para dentro do Drive da escola ou da coordenação, ou seja, precisa ter um Drive ali da escola para que essa cópia vá para lá. Então, como que eu faço? Eu clico aqui em arquivo, vou lá em fazer uma cópia, aí eu dou um nome aqui para esse arquivo, tá? Se eu não quiser deixar esse nome aqui, cópia, eu coloco lá. Monitoramento, por exemplo, tá? Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Monitoramento, currículo, escola estadual, professor Gomes, tarará, tarará. Estou chutando um nome aqui. Beleza. Nomeei meu arquivo, ok? Aí esse arquivo, ele vai ser colocado em qual pasta? Eu vou escolher uma pasta lá do meu Drive, né? Vou fazer uma pasta lá. No caso aqui, eu vou colocar qualquer lugar aqui, tá? Eu posso até criar uma pasta aqui dentro do Drive, né? Vou chamar de lixeira aqui, porque eu não vou colocar essa cópia aí, tá? Então, eu vou criar a pasta aqui dentro e vou selecionar essa pasta, pronto. Agora eu vou fazer uma cópia para dentro do meu Drive. Eu vou fazer a cópia, pronto. Aí vocês estão vendo que abriu um novo arquivo, certo? Olha lá, tá aparecendo aí o monitoramento escola EPG? É isso que apareceu aí, Dani? Tá. Legal, pronto. Agora, gente, esse documento ele é editável para a escola. Então, a escola pode vir aqui, ó, trabalhando dentro do Drive dela,
colocar o nome do professor lá, da língua portuguesa, vamos supor que chama Ricardo. Aí você consegue editar. Beleza? Além disso, você pode, vamos supor, tem mais professores de língua portuguesa lá. Então, você cria mais uma linha aqui, ó. Lá, vou inserir uma linha abaixo, por exemplo. Então, aqui, ó, eu vou ter mais uma linha, mas aí eu tenho que copiar as fórmulas também, tá? Então, assim, precisa ter um pouquinho de intimidade aqui com planilhas para poder reproduzir as fórmulas na linha de baixo. Eu vou até melhorar isso aqui um pouco, eu vou criar mais linhas já com a fórmula e colocar pelo menos 3 de cada componente aqui, para facilitar para vocês aí, tá? Então, é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu consigo editar a planilha a partir do momento que eu faço a cópia. Uma outra alternativa seria fazer isso aqui, ó. Você vir aqui em arquivo, fazer download, aí você marca aqui. Aí eu vou fazer o download em Excel, ou seja, você vai pegar essa planilha, tirar do virtual e colocar ela dentro da sua máquina lá que você está trabalhando, dentro do seu computador. E aí você mexe lá no arquivo de Excel que vai ser gerado a partir daqui. E aí você salva lá. Mas assim, eu acho que o ideal é trabalhar de forma compartilhada, tá? Para que as pessoas tenham, quem precisar de ter acesso, você dá o acesso através do compartilhamento, tá? Então é isso, primeira coisa, ter essa clareza, que eu preciso de fazer uma cópia e fazer o download. Feito isso, vamos entender aqui como que funciona a planilha. Eu pensei de 2 formas aqui. A primeira é colocar aqui por área, por etapa, primeiro, terceiro, segundo ano, tá vendo? Essa é uma opção, mas essa é uma opção que eu não gosto, tá? Eu gosto dela assim, ó, exemplo com planilha única. Por que que o exemplo com planilha única é melhor do que separado, igual está aqui? Porque você, por exemplo, como coordenador geral, você pode utilizar os filtros aqui, tá vendo? Você pode vir, por exemplo, ó, eu quero analisar só a área de matemática, por exemplo. Então, você seleciona o filtro, e aí você vem aqui na área de matemática. Pronto, aí você está tendo uma visão geral da matemática, tá vendo? Que, inclusive, foi uma que eu editei aqui, como para a gente dialogar aqui. Então, olha só, a vantagem da planilha única é essa, você consegue trabalhar com filtros. Então, você vem ali, por exemplo, escolhe ali ciência da natureza, você consegue selecionar só ciência da natureza, então você consegue fazer as análises dividido por área, dividido por componente, dividido pelo professor, pela etapa aqui, qual que é a turma. Então, qualquer tipo de filtro que você quiser fazer, você consegue fazer nessa planilha. Okay? Então, esse é o monitoramento que é feito pelo professor coordenador de área, na sua área, certo? Mas o coordenador geral também tem acesso a essa planilha para que ele tenha uma visão geral do currículo. Ok? Vou pegar aqui a matemática especificamente, que foi uma que eu mexi nela, e vou explicar para vocês o que eu levei em consideração para preencher esse número no que está destacado de azul aqui. Então é o seguinte, ó, como a Cláudia já trouxe, nossa referência é o currículo referente de Minas Gerais. Então nós temos, por exemplo, aqui, o que é previsto lá no primeiro bimestre do currículo referência. Tá? Lá tem 21 objetos de conhecimento. O que tem lá no segundo bimestre? 12 objetos de conhecimento. Tá? Eu coloquei isso aqui como exemplo, tá? De forma não planejada, seguindo o currículo referência, que é esse documento aqui. Ó. Vou abrir para vocês olharem junto comigo. Então, quando você vem aqui, ó, plano de curso do ensino médio 2023. Então, você tem ali, ó. Rodrigo? Oi. Rodrigo. Pode falar. Só um minutinho, eu vou colocar, inclusive, o link de onde está esse daí. A gente já colocou aqui 2 vezes já. O currículo referência, junto com o plano de aula, a gente já colocou no chat, que é esse documento que o Rodrigo está abrindo. Isso. Aí, o que eu levei em consideração para eu preencher aquele documento lá das planilhas? Vamos entender isso aqui de forma muito objetiva. É muito mais fácil eu monitorar se o professor esteve presente lá
na sala de aula e deu a aula dele. Aí eu coloco o número de aulas lá e monitoro, beleza. Só que isso não garante que o currículo foi dado. Então, nós precisamos monitorar, não são aulas dadas. Nós precisamos monitorar se o currículo foi entregue para o estudante. Por que que nós precisamos monitorar isso? Porque o estudante ele não tem direito a aulas, ele tem direito ao currículo. Ele tem o direito de receber 100% do currículo. Se a gente não garante isso, nós estamos tirando o direito desse estudante. Então, a gente precisa olhar para esse documento, nós precisamos estudar ele, entender como que ele funciona, porque não é só objeto de conhecimento. A gente vê aqui que a gente está trabalhando com unidade temática, com competências, com habilidade, com os objetos e, além disso, ainda tem orientações pedagógicas de como trabalhar os objetos de conhecimento para desenvolver habilidades e competências. Então, é isso que a gente precisa ter clareza. Então, o que eu preciso monitorar? O currículo, não é aulas, se o professor deu ou não, se ele estava lá na sala, se ele não estava. Tá? Por que nós estamos monitorando o currículo? Porque nós estamos movimentando nesse ato aqui, de forma intencional, o eixo da excelência acadêmica. Então, nós não precisamos dar aula para o estudante, nós precisamos entregar para ele conhecimento, ok? Então, esse é o objetivo. Então, quando você vem aqui, claro, eu fiz isso de forma não planejada, porque quem faz esse planejamento é o corpo pedagógico da escola, né? É o coordenador geral, junto com os coordenadores de área, junto com a gestão, todos precisam alinhar isso para identificar o que vai ser trabalhado, né? Como vai ser trabalhado, e aí a gente vai monitorar. E aí eu fiz a conta aqui e observei que na matemática, lá no primeiro ano, tá? Lá no primeiro bimestre, nós temos aqui 21 objetos de conhecimento para serem trabalhados, tá? Bom, esses números aqui, ó, são números que estão ancorados aqui no Drive, mas isso é de responsabilidade da escola fazer esse alinhamento do currículo. Porque, lembrando que eu falei ontem, o estudante, ele transita entre as áreas. Então, não tem que ser exatamente 21 objetos de conhecimento aqui, não, porque nós estamos pensando também em habilidades e competências. Mas, no momento que foi planejado e se definiu que tem que ser 21 aqui, ou que tem que ser 15, ou que tem que ser 18, a partir desse momento que foi feito o planejamento, nós vamos começar a monitorar e avaliar esse currículo, tá? Como que a gente faz isso? Se vocês observarem, aqui essa planilha já está fazendo o cálculo automático do dado em relação ao previsto, tá? E aí, aqui nós estamos monitorando somente o dado e o previsto. Nós não estamos monitorando o aprendido. Por quê? Porque o currículo aprendido, ele é monitorado através das avaliações internas, tanto dos estudos orientados, quanto das avaliações externas, que também subsidiam tomadas de decisão. Então, o aprendido, ele precisa ser olhado nessas avaliações. Aqui nós estamos monitorando o dado e o previsto, ok? Então, por exemplo, como que a gente se porta diante disso aqui para fazer um monitoramento? Eu vou pensar assim, ó, eu tenho 21 objetos de conhecimento que já foi planejado, já com toda a equipe, certo? Já foi alinhado, né, junto com todas as áreas, o que vai ser trabalhado, bonitinho. Então, tá, vamos começar o monitoramento. Vamos supor que lá, e aí eu indico que façamos isso. A gente vai lá isso um pouquinho para frente. Que a gente faça isso quinzenalmente, pelo menos esse monitoramento. Vou falar por quê depois. Então, vamos supor que eu tenho aqui 21, mas eu consegui cumprir só 18, por exemplo. O que significa? Tá? E o que significa monitorar? Isso que é monitorar. Olha, pessoal, não deu para cumprir os 21, mas nós conseguimos cumprir 18, ok? E onde que esse número pode estar também? Lá nos guias de ensino e aprendizagem. Então, por isso que eu falei que o guia também é um instrumento de gestão, porque esse número ele vai estar presente lá no guia de aprendizagem.
vai ter 21 objetos de conhecimento listados lá para vocês fazerem o monitoramento. E aí, a área mesmo vai fazer esse monitoramento. Olha, na minha sala aqui, eu consegui cumprir 18, tá? E aí, se for mais de uma sala, pessoal, sempre nós vamos pensar no consolidado, pensando nas médias aritméticas, ok? Aqui nós estamos uma linha só, mas se tiver mais professores de matemática ou de outros componentes, você vai trabalhar no final, para consolidar lá no final, no conselho de classe, você vai usar as médias de toda a área, ok? E aí, é o seguinte, vamos pensar. Ficaram 2 objetos aqui que não foram trabalhados no primeiro bimestre. O que significa isso? Significa que eu já tenho que começar a pensar no próximo bimestre em replanejar isso aqui. Então, se eu tinha 12 previstos, né, e já planejados, eu preciso lembrar que ficaram 2 objetos aqui para trás e nós vamos tentar cumprir ele, movimentar, replanejar nossas ações para tentar entregar 14 aqui. 14 não, 17, né? Espera aí. 21, 18, 3. Então, 15. Bom, se eu conseguir entregar 15, eu vou ficar em dia, olha lá, 50%. Ok? Se eu não conseguir, significa que vai ficar coisa para trás ainda. Então, eu vou fazendo isso quinzenalmente, semanalmente, eu vou olhando ali, né? O coordenador de área faz o monitoramento, sobe com as informações, né? E eu tenho acesso a essa planilha aqui como coordenador geral e eu vou olhando cada área ali. E aí, seguinte, aqui nós estamos em dia, certo? 50%. Aí, vamos supor que o realizado lá do terceiro bimestre foi 12. Aconteceu algum problema na escola. E aí acontece aquela questão, né? Se eu estou vendo que não vai dar tempo, né? Aconteceu coisas imprevistas na escola, eu tenho que começar, nas reuniões diárias, a pensar na priorização do que vai ser dado. Claro, se der tempo, melhor ainda, né? Vamos cumprir 100%. Então, eu tenho que fazer esse movimento aqui. Então, olha só, era 15 e eu consegui 12, então significa que ficou 3 para trás. Então, eu vou começar a pensar de que forma nós vamos movimentar a escola, né? As áreas de conhecimento, os componentes da parte diversificada. Eu vou começar a pensar, como que a gente vai conseguir cumprir isso aqui na matemática ali, né? Então, eu preciso aqui, ao invés de cumprir 17, eu tenho que pegar o que ficou para trás aí, né? Que, no caso aqui, foram mais 3. Então, eu teria que cumprir 20 aqui, ó, no quarto bimestre, para poder entregar os 100%. Olha lá, 100%. Ok? Então, essa é a dinâmica. Rodrigo, tá cheio de dúvida aí, tá? Depois você dá uma atenção aí. Tem gente para pedir para você até repetir alguma coisa aí. Tá, repito sim. Então, assim... Rodrigo, mas espera aí, olha só. Muita coisa que está sendo pedido para repetir, é para repetir como mexer na tabela. Isso vai ficar gravado. Como vai ficar gravado, vocês podem rever depois o passo a passo, devagarinho, senão a gente não consegue avançar em tudo que o Rodrigo precisa falar. Mas o detalhamento de como é que vocês têm que fazer, isso aí vai ficar gravado, vocês terão acesso. As outras dúvidas com relação a o que é esse número, como é que eu vejo esse número, como é que eu sei quantos são, foi aquilo que o Rodrigo falou antes. A gente vai no currículo referente, no plano de aula, lá a gente vê onde é que tem aí a quantidade de temas, né, que eu vou trabalhar ali. Então, esse daí você podia voltar, Rodrigo, de abrir o currículo. Vou abrir o currículo, então, de novo aqui, ó. Esse aqui é o nosso currículo referência. Olha, depois você pega a tua tela para nós, hein? Ó, currículo referência de Minas Gerais, eu peguei o plano de curso da matemática, ok? Tá aparecendo aí, pessoal? Apareceu? Tá aparecendo sim. Tá aqui. Legal, então você vai lá, ó. Aqui, ó. Primeiro ano do ensino médio, ok? Ok. Aqui deve ser, certamente, aqui, ó, primeiro bimestre. O que está planejado para o primeiro bimestre, de acordo com o currículo referência de Minas Gerais? Vamos lá. Na unidade temática Geometria e Medidas, nós temos notação científica. Isso é um componente, isso é um objeto de conhecimento do componente da matemática.
Então, isso é 1, ok? Algarismos significativos e técnicas de arredondamento. Isso também é 1. É um objeto de conhecimento. Tá? Ele está previsto para ser entregue para o estudante lá no primeiro ano, no primeiro bimestre. Estimativa e comparação de valores em notação científica e em arredondamento. Rodrigo, abre seu áudio, que eu precisei fechar, porque tinha muito microfone aberto. Por favor. Posso ir? Aqui, ó. Noção de erro em medidas é mais um objeto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, só nessa parte aí da competência específica 3. Agora, Agora, quantas aulas eu gasto para fazer isso? Isso é planejamento pedagógico. Ok? Todos vão ser trabalhados? Eu entendo que o estudante tem direito a aprender tudo isso aqui. Ok? Então, precisa ser trabalhado de alguma forma. Ah, não vai dar tempo de trabalhar com noção de erro e medição. Poxa, então faz um alinhamento aí e joga esse objeto lá na prática experimental. Né? Vamos trabalhar, vamos tentar trazer a prática experimental para ajudar a gente nesse objeto aqui? Essa é uma possibilidade. Então, o que a gente chama de alinhamento é isso. Precisa de existir um diálogo entre formação diversificada e a formação geral básica. Tá? Nós temos todo esse aparato aí lá da macroestrutura para fazer a entrega desse currículo para o estudante. Tá? Então, esse número veio daí. Claro, eu contei de forma simples. Eu vim aqui sem planejamento nenhum, contei. E no primeiro bimestre, para o primeiro ano, eu preciso entregar 21 objetos. Se vocês contarem aqui, vai dar 21, se não tiver mudado aqui, tá? Lá no primeiro bimestre, até chegar aqui, ó, funções polinomiais, taxa de variação de função de polinômios do primeiro grau. Pronto, aí aqui já começa o segundo bimestre, tá vendo? Aí já são outros objetos, apesar de estar trabalhando a competência específica 3. O que eu recomendo que a escola faça? Que a escola estude o currículo referência de Minas Gerais para entender como que funciona. Eu preciso entender como que a gente trabalha com competências e habilidades. Tá? Porque aqui não é só entregar o objeto de conhecimento para o estudante. É entregar de forma intencional, trabalhando com habilidades e competências. É isso. Tá? Então, esses números... Precisa entender isso. O número lá não são aulas dadas. Tá? É o currículo que está representado ali. E o currículo, a referência, é aqui nos planos de curso de cada componente. Ficou claro, Dani? Pega o feedback do pessoal aí para mim. Sim, e aí é o seguinte, tem muita gente perguntando o seguinte, eu avanço com o currículo, mas tem alguns com defasagem. Então, a gente precisa entender que a gente não está deixando os que têm defasagem para trás. Exatamente. Eles terão as aulas de nivelamento, a gente vai entrar mais nisso ainda. Nivelamento, estudos orientados, tutoria, eles vão ter outros recursos. Mas a gente também não pode deixar com que esses que estão avançando fiquem sempre na mesma coisa. Eles precisam avançar, é isso, é direito deles ter o currículo dado. Então, a gente precisa trabalhar com as duas pontas. E aí que entra a parte diversificada fazendo esse balanceamento, tá? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente aí. Ou seja, nós temos realidades diferentes dentro da sala, dentro da regional, entre estados. A gente sabe e isso é previsto. Então, para isso que está acontecendo várias coisas aí, como, por exemplo, esse programa de recomposição de aprendizagem, como por exemplo, a previsão dos estudos orientados. Já deu horário, tá? Pode subir. A previsão do nivelamento. Estão comendo agora? Rodrigo, Ô, Rodrigo, abre o seu, que eu tive que desativar todos. Tá. Rodrigo, fecharam seu microfone. É por causa devido a Quando esse... vocês forem fechar o microfone, só um minuto, Rodrigo.
vocês cliquem na direita, tem o quadrinho azul, e aí vocês mutam só aquele quadrinho que está falando, senão vocês vão mutar o Rodrigo a todo momento. Então é isso, pessoal. Quando esse comentário aí é um comentário bem assim, pertinente, mas os alunos estão atrasados, eu falei no primeiro encontro, ninguém fica para trás. Vamos lembrar lá da macroestrutura. Olha o tamanho dessa estrutura para atender esses alunos. Então, a gente precisa usar estudo orientado, nivelamento, projeto de vida, tutoria, tudo isso é para apoiar esse estudante. E olhar principalmente para esses estudantes que não conseguem avançar. Então, é exatamente para esses que essa escola tem que fazer sentido, né? Esse estudante precisa ser olhado ali mais de perto, com carinho, e a escola precisa trabalhar para ele também, ok? Rodrigo, só uma questão aqui, que algumas pessoas estão perguntando se essa ferramenta, se essa tabela vai ser obrigatória ou se é apenas como auxílio e não é obrigatória a utilização. Você pode fazer isso aqui na mão, tranquilo. Você pode monitorar o currículo na mão, né? Mas dá mais trabalho. Aqui você tem automático, por quê? A gente vai ter, por exemplo, ciclo de avaliação, onde a gente vai para as escolas, né? As regionais visitam as escolas, são 2 ciclos anuais, e tem um dado lá específico, que é o percentual do currículo dado em relação ao previsto. E aí, se você não tem esse número, como que você vai responder essa questão lá? Né? E outra, se você não está monitorando, você não está garantindo a movimentação do eixo da formação da excelência acadêmica. Então, assim, é obrigatório? Não vou dizer que é obrigatório, mas é fundamental e é importantíssimo a gente ter uma mudança de prática na escola. Não basta ir lá e olhar se o professor deu a aula dele. Acho que isso não é razoável, tá? Respondeu? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando, pessoal, do monitoramento da formação geral básica. Então, quem que faz esse monitoramento e esse preenchimento aqui? A responsabilidade é da coordenação de área, tá? De cada área que fazer esse monitoramento e essa avaliação. E entregar os dados consolidados para o coordenador geral. Agora, da parte diversificada, nós criamos aqui 2 planilhas, que é as aulas, o percentual de aulas dadas de projeto de vida, que também é um item que será coletado no que a gente chama de exercício prévio, tá? Então, o gestor ele vai preencher essa avaliação lá quando a gente enviar, chama exercício prévio, ele vai preencher qual o percentual de aulas dadas de projeto de vida, ok? E também qual que é o percentual de aulas de estudos orientados. Então, o que a gente tem aqui? Aí aqui já é o coordenador geral que faz esse monitoramento, tá? Por exemplo, como que a gente calcula o percentual de aulas dadas em relação ao projeto de vida? Então, olha só, nós temos 80 aulas para serem ministradas no ano, certo? Essas 80 aulas, elas são divididas em temas, tá? E cada tema é previsto 2 aulas para ela. Então, por exemplo, a primeira aula de projeto de vida é a aula com o tema Quem Eu Sou. Então, essa aula ela é prevista na primeira aula, e aí como que faz o monitoramento? Você vai lá com cada professor e você vai olhar se esse tema, na semana que estava prevista, se ele foi trabalhado da forma que está indicada lá nos cadernos, tá? Que já foi também disponibilizado, isso aqui também está no documento orientador, está no manual de atividades. Então, por exemplo, se você foi lá, fez a verificação, olha, nessa semana, essa aula, esse tema, Quem Eu Sou, tá ok. Então, beleza. Foram dadas 2 aulas aqui, então estou preenchendo. O que essa planilha está fazendo? Ela está calculando lá no final qual que é o percentual dado. Está vendo aqui? Ó?
Eu já está preenchendo aqui, ó. Percentual realizado de aulas de projeto de vida. 2,5%. Aí, beleza. Passou a semana, você vai lá na outra. Qual que é o tema previsto para essa semana? Essa aula que tem o tema Espelho Meu, Como Eu Me Vejo. Então, tem um plano de aula lá com esse tema. É previsto 2 aulas para ele e você vai olhar nessa semana aqui. Foi realizado? Olha, semana aconteceu alguma coisa aqui e foi realizado apenas 1. Então, nós estamos devendo aqui, ok? Aí a planilha vai atualizando lá no final, ó. Lá, passou já para 3,75, certo? Então, você vai avaliando aqui. E aí você vai tendo a ciência que, para o próximo tema, eu preciso dar uma arrancada aqui, senão esse estudante não vai ter os 40 temas trabalhados quando chegar no final do ano. E aí vamos pensar, eu vou olhar isso só lá no conselho de classe? Quer dizer, se o estudante aqui, durante o primeiro bimestre, perder aqui 6, 7 aulas, a gente não consegue recuperar esses temas aqui durante o ano. Então, a gente precisa monitorar para quê? Para verificar quais as ações que a escola precisa desenvolver para que eu consiga, de fato, entregar essas aulas para o estudante. Ok? É isso. A mesma coisa, então eu separei aqui as aulas de primeiro ano, as aulas de segundo, que são diferentes, tá? Por isso está separado aqui. Aí eu fiz a mesma coisa para estudos orientados, que também já é estruturado, já tem os temas estruturados, eu coloquei todos aqui, ó, de forma automática, já está lá. Olha lá, estudar por quê, o estudo orientado eu sou o que faço, até chegar lá no final do previsto, que é a aula número 40, que é Ao Infinito Além. Beleza. Isso, para projeto de vida e para estudos orientados, já está dado, porque aqui precisa só de planejar a execução das aulas, tá? Porque o material já foi enviado para as escolas e precisa ser trabalhado. Então, não é o caso, por exemplo, do professor pegar lá o livro de projeto de vida do novo ensino médio e aplicar ele nas aulas do projeto de vida, tá? Ele vai usar o material que está fazendo referência aqui nessa planilha, que é um material estruturado, já divulgado para toda a rede aí, tá? Muitas vezes a gente vai no ciclo de acompanhamento e aí quando a gente vai verificar o currículo, ele não foi dado porque estava usando outro material, ok? Quer falar, Dani? Rodrigo, só um minutinho. Muita gente falando que não tem o material de estudos orientados e de projeto de vida. Se você não tinha, agora você tem. Nós acabamos de colocar no chat o documento orientador, a errata do documento orientador e o manual das atividades integradoras. Em cada um deles, principalmente no manual das atividades das atividades integradoras, vocês vão ter um capítulo só falando de estudos orientados, com esta planilha, com as aulas todas estruturadas, tem todo o material lá. Para as atividades de PV, tem uma pasta específica com todo o material de PV, o caderno do orientador, o caderno do professor, tem o GPS das aulas, que é essa sequência que o Rodrigo acabou de apresentar, tudo está no material que a gente colocou aí do lado. Por favor, se você ainda não teve acesso, baixa esse documento aí agora, que ele tem que ficar debaixo do braço de vocês, tá bom? Isso aí. Rodrigo. Perfeito, Dani, isso mesmo. Tá? Ô, Rodrigo, Pois não. A gente tinha recebido o ano passado, a gente não tinha recebido do segundo ano, tanto de estudos orientados quanto projeto de vida. Porque... Aí a gente estava até meio assim. É porque eu melhorei, né? Eu acrescentei isso aqui para melhorar mais ainda, entendeu? Porque a orientação que eu tinha dado é a seguinte, pessoal, aqui é uma ideia, mas vocês podem pegar, editar, criar outras planilhas, tá? Mas, à medida que o tempo foi passando, eu vi a necessidade, aí eu mesmo fiz a planilha aqui e acrescentei tanto o projeto de vida quanto estudos orientados, ok? Rodrigo, Oi. eu creio que você esteja falando do material estruturado.
É isso, professora? E você não recebeu material estruturado do segundo ano? Eu acho que ela está falando da planilha. Isso. Eu só tenho do primeiro ano, que era do Mas ano é porque passado. só tem do primeiro ano. Então, e aí o segundo ano, como que a gente vai fazer? Por exemplo, o ano passado tinha 40 aulas, né, do projeto de vida. E agora, no segundo ano, a gente vai receber um outro caderno? Não, tá lá, Não. gente. Do segundo... Ah, peraí, As acho que aulas está sendo uma confusão. estruturadas, nós temos aulas estruturadas de projeto de vida. E estudos orientados. Estudos orientados, a gente só tem o primeiro ano. Isso. Não tem aulas estruturadas, porque a gente já pressupõe que esse estudante ele já está mais maduro, ele não precisa dessas aulas, desses temas, para ele aprender a estudar. Isso já foi desenvolvido com ele no primeiro ano, o que não impede que o professor revisite esses temas dessas aulas estruturadas do primeiro ano, tá? Mas a partir do segundo ano, não, é só estudar, o aluno já aprendeu a estudar, autodidatismo, já desenvolveu essas coisas, porque a gente não tem, tá? Isso aí. E aí, uma outra coisa... Do projeto de vida. Espera aí, gente, só um pouquinho. As aulas estruturadas do primeiro ano, eles passam por várias técnicas de estudo. O professor, no segundo ano, vai observar se aquelas técnicas foram apropriadas ou não, de mapa mental ao próprio PDCA do aluno e dos estudos dele. Se ele vê que tem algumas coisas que ele precisa refazer, ele pode pegar essas aulas estruturadas e refazê-las no segundo ano, não tem nenhum problema, porque isso vai embasar o professor a dar autonomia para o aluno estudar, que é isso que a gente quer, que o aluno tenha essa autonomia ao estudar. Então, quanto mais ele passar as técnicas de estudo para que eles se apropriem disso, melhor. No segundo ano, se ele tiver aulas suficientes para dar as aulas estruturadas, as avaliações semanais e fazer o seu planejamento com base nisso, ótimo, pode retomar as aulas do primeiro. Daniela, aproveita e responde para mim aí, porque quanto à eletiva e a tutoria, também fizeram essa pergunta em relação a isso. E tem material, como é que vai acontecer? Sim, aqui, deixa eu voltar aqui. Eles estão fazendo essa pergunta. As eletivas e as áreas de aprofundamento. Tem algum material? Eu posso falar delas um pouquinho? Não, tranquilo. Vou falar então. Gente, eletivas, o que a gente tem visto acontecer? A eletiva da formação geral básica, então são duas eletivas, né? Uma eletiva para quem tem propedêutico, as duas eletivas estão no catálogo de eletivas. E no catálogo... Olha o microfone aberto. No catálogo, as duas eletivas são escolhidas lá dentro. E lá já tem uma ementa do curso. Então, o professor vai desenvolver suas aulas de acordo com a ementa do curso. Mas o plano de aulas é ele que vai fazer. Não tem plano de aula pronto. Ele vai ter que fazer o plano de aula dele. Na disciplina eletiva do técnico, aí essa nem existe catálogo. Os professores do técnico, do itinerário técnico, vão desenvolver a eletiva do itinerário técnico, de forma que ela se articule com aquilo que eles estão desenvolvendo. E aí eles têm que desenvolver a ementa, o planejamento, o plano de aula. Inclusive, todas elas, nesse planejamento, tem que ter, no final, uma entrega. Como é que eles vão fechar essa disciplina? Qual vai ser a entrega deles no final? Então, eletiva é isso. Tutoria, esse ano, a gente tem o último ano de tutoria, que já é no terceiro ano. A partir do próximo, tutoria já estará dentro de estudos orientados. Então, continua todas as orientações que foram dadas até agora, e tutoria, a partir do próximo ano, está dentro de estudos orientados. O papel de tutor, de guia, esse continua, mas dentro da função do professor de estudos orientados. Ok? Ô, gente, tudo Dani, uma outra pergunta. Uma pergunta que apareceu no chat, que eu acho que é válida a gente responder, é que eles perguntaram se vão alimentar essa planilha com os dados do DED.
Eu acho que esse ponto aí seria interessante esclarecer. Pessoal, Então, é o não é seguinte, isso. o DED segue o mesmo Que não- planejamento. Então, vamos lá. Se o professor Exatamente. fez o plano de aula dele, o plano de aula dele não tem lá todos os assuntos, todos os temas, ele vai preencher o DED do mesmo jeito que ele preenche o plano de aula, do mesmo jeito que deve estar nessa planilha. É a mesma coisa. Ok? Dani, mas Pode ir, Rodrigo. Não, mas acho que está tendo Não uma foi essa confusão. pergunta, não, Dani. Rodrigo, orienta, por favor. Não foi essa pergunta, Dani. É o seguinte, aqui, pessoal, Esclarece, então. aqui a gente não está monitorando aula dada. Não é isso, tá? Nós estamos monitorando currículo. Deixa eu reforçar isso. Por quê? De novo, a gente está movimentando isso tem que ser de forma intencional, pessoal, tá? Intencional. O que a gente está movimentando aqui é o eixo formação acadêmica de excelência. Para a gente fornecer uma formação acadêmica de excelência, nós precisamos entregar aquele currículo que está previsto no currículo referência de Minas Gerais. Então, se eu colocar aqui monitorar aula, eu não estou entendendo o que está acontecendo dentro da sala de aula. É isso. Então, claro, uma coisa dialoga com a outra, lógico, né? Mas lá no DED, eu coloco o tema e a aula, a quantidade. E aqui eu não estou monitorando a quantidade. Aqui nós estamos monitorando, dentro da área, nas reuniões de fluxo, se aquilo que foi previsto foi dado. Ou seja, entre o previsto e o que aconteceu de fato dentro de sala de aula. Para que isso? Para a gente olhar para essa planilha e esses dados fornecerem subsídios para tomada de decisão de acordo com o planejamento, a fim de replanejar, se for o caso, as ações da escola. É isso, entendeu? Então, nós não estamos monitorando aulas dadas, nós estamos monitorando o currículo dado. E eu só consigo fazer isso se eu conseguir acompanhar, claro, a responsabilidade da parte geral, da formação geral básica, é do PCA, tá? Então, ele vai entender ali, nas suas reuniões de fluxo, se aquilo que foi previsto foi dado. Tá? Então, por isso que a gente não está falando aqui de DED. Tá? E nem é responsabilidade, como a gente já discutiu muito ontem, não é responsabilidade do coordenador geral verificar DED. Tá? Então, vamos entender, nós estamos monitorando o currículo. Para quê? Para subsidiar tomadas de decisão. É isso. Ok? Rodrigo, boa tarde. Oi. Eu sou supervisora da Escola Estadual Bernardo Monteiro, e eu entrei lá esse ano, mas já trabalho há mais de 20 anos com supervisão. E o que a gente detectou é o seguinte: nós tínhamos duas turmas do nono ano passado, e que esse ano se transformou em uma, e que não completa, de acordo com a lei, o número de alunos. Temos um segundo ano que nós estamos com 12 alunos em sala de aula. Era uma turma ano passado que tinha duas turmas, e que esse ano tem 12 alunos no segundo ano. Então, na escola tem duas turmas nesse nível que eu estou te dizendo, do ensino integral. Então, a gente está acompanhando passo a passo. E o que nós detectamos? Os que ficaram na escola são os que têm dificuldade de leitura, interpretação, matemática, cálculo, área exata. Então, o que nós fizemos? Nós temos aí as matérias integradoras que compõem a área exata, as matérias integradoras que compõem a ciência da natureza e as matérias integradoras que compõem a área de linguagens. Então, juntamos todos esses professores, porque os coordenadores são da BNCC, são professores da base comum. Então, conversamos com esses professores, diante da dificuldade que nós temos, porque não adianta ensinar, por exemplo, física tem uma aula só por semana. Como é que você vai ensinar física para um aluno em uma aula por semana, se ele não deu conta nem de entender o nono, o oitavo, e ele não sabe ainda? Fizemos uma avaliação diagnóstica no Google Forms para avaliar cada área por dia, e o que nós detectamos é o seguinte: o número de erros é muito grande. E olha que nós pegamos o ano anterior para analisar a diagnóstica. Então, vendo o currículo de Minas, nós acompanhamos,
O DED, nós sabemos que a gente tem que acompanhar, que o professor tem que lançar lá aulas dadas, né, e aulas previstas e aulas dadas, e dentro disso a gente vem fazendo um acompanhamento par e passo com cada um, fazendo intervenção com essas outras áreas, porque foi a única forma que nós encontramos de tentar fortalecer o conhecimento desses alunos, porque não adianta, o professor de estudos orientados, ele chega perdido, mas se ele é de física, de engenharia, da matemática, ele ajuda na área da física, das ciências, ajuda esse menino a crescer. Se ele é da área de humanas, ele ajuda na leitura, no texto, na escrita. Temos meninos do primeiro ano que não sabem escrever. Então, assim, esse currículo ele é maravilhoso, ele é sucinto. A gente trabalha de acordo com aquilo que o menino está dando conta na semana dentro daquele currículo. Então, eu não sei se o acompanhamento correto é este, mas o que nós estamos tentando fazer, primeiro, motivar, fazer a busca ativa, e trazer esse aluno de volta para a sala com atenção e com interesse. A aula sendo dada na informática, sendo dada no auditório, através, né, de vídeos, de filmes, de algumas coisas que movimentam ali dentro do conteúdo, e aulas dadas também na sala de aula, porque, infelizmente, a gente sabe que o ser humano é o ser humano mais avançado. Ele é o intelectualizado, ele é o tecnológico, que é da cabeça dele que sai para outros alunos, né? Então, ele está ali ensinando, então a gente sabe que o ensinar ainda é o essencial. Então, eu não sei se esse é o correto. Então, minha aflição, quando vocês estão falando aí desde ontem, da questão do compromisso, de comprovar, de fazer o tempo inteiro, então a gente tentou fazer porque nós queremos que a escola tenha alunos, e o que nós estamos vendo é que a escola está perdendo alunos, entendeu? Então, esse é um problema grave que nós estamos enfrentando. E os que ficaram são os que não dão conta, ou os que não deram conta nos anos anteriores. Quer responder, Dani? Oi? Senara, quer responder? Essa é uma questão. O que a gente... Desculpa se falei muito rápido. Foi muita informação. Neste momento, o que a gente tem para trabalhar as defasagens, e aí é legal quando vocês falam que vocês pegaram as 4 áreas como aprofundamento, porque é isso mesmo. Então, você vai aprofundando o que não consegue ser dado na aula de História e Geografia, você vai fazer na aula de aprofundamento. Ótimo. Mas a gente ainda tem as aulas de nivelamento e ainda teremos esse programa de recuperação da aprendizagem, e aí a gente vai ter muita gente envolvida nesse processo para recuperar essas defasagens. Então, neste momento, é isso que a gente tem para dizer para vocês, porque é o que a gente tem na mão também. Então, assim, nós sabemos que essas defasagens existem e o Estado está com isso como foco, recuperar as defasagens de nossos estudantes. Vocês viram o edital, gente? Rodrigo, tem duas... É só para vocês irem acompanhando, assim, né? Dessa contratação de uma equipe enorme para recuperação, tem um plano para isso, o Estado soltou um plano para recuperação do aprendizado. Então, assim, tem muita coisa sendo feita neste sentido, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui. É o seguinte, porque acaba que quem abre o microfone passa na frente de quem está com a mão levantada. Então, eu acho que a gente podia ir pegando umas 3 pessoas a cada bloco, a gente vai pegando as pessoas que estão com a mão levantada, para a gente também ir avançando. A gente não vai conseguir chegar no final, tá, Rodrigo? Tá, vamos avançar mais. Viu, Daniela? 2 aí. Oi? A Maria Auxiliadora, que estava esperando, e a EECOP. Eu não sei. Deixa eu e aí a gente avança, pode ser? Eu já acabei de falar, eu sou Maria Auxiliadora, que estou com a mão levantada há mais tempo. Ótimo, Beleza. Então pronto. Aí, ó. Beleza, próxima. Pode ir? Tem mais uma pessoa. Se ela não falar, você vai. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar mais alto um pouquinho. Ah, tá. Boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde. Então, na última reunião de Tira Dúvidas de estudos orientados, já foi nos orientado o uso dessa planilha. Então, assim, eu vi que houve algumas dúvidas. Eu sou a coordenadora geral aqui do MTI, na Escola Oscar Prados, e eu fiz uma reunião com os estudos orientados e projeto de vida. Eu passei impresso o cronograma dessas aulas estruturadas e a gente sentou. Aí ela falou, olha, aconteceu o imprevisto, atrasou um pouco. Então, eu usei a planilha
estruturando. Algumas aulas foram necessárias mais do que 2, mas a gente já sentou junto, estruturou o previsto. Aí a gente combinou, olha, faltando um final do primeiro bimestre, nós marcaremos novamente essa reunião para ver se a gente conseguiu cumprir. A nossa meta para o primeiro bimestre foi as 10 aulas. Então, a gente propôs essa meta e já também estamos usando essa planilha para monitoramento. Ajudou? E a planilha ajudou? Muito, sim. E projeto de vida também, porque a gente conseguiu fazer acompanhamento tanto do primeiro ano como do segundo. Eu acho que vai funcionar assim. Como é que você chama? É Joyce. Joyce, parabéns. Isso é gestão. Isso é gestão apoiando o pedagógico. E o pedagógico apoiando a gestão. Eu vi que tinha muita dúvida. Eu falei, talvez a sugestão do que a gente fez na nossa escola funcione também em outras. Isso. Eu não sei como vai ser na formação geral básica, porque eu estou sabendo da informação agora. Mas, com certeza, a gente vai tentar, sim, usar a ferramenta. Isso é o que a gente chama de gestão, né? A gente está colocando a gestão para apoiar o pedagógico, né? É igual eu falei no começo, não é julgar pessoas. Nós estamos verificando o processo como ele está se dando no dia a dia da escola. E aí, por mais que seja difícil o que esteja acontecendo, essa planilha ela tem que te dar o valor mais próximo possível do real. Por quê? Porque quando você observa lá que um determinado professor ou uma determinada área está com um número muito fora da média, significa que ali tem problema. E ali precisa existir um replanejamento, ali precisa existir um apoio da equipe para conseguir levar isso lá para a média da escola. Senão, a gente está prejudicando aquele conjunto de estudantes que está recebendo aquele currículo. É isso, tá? Isso que a gente chama de monitoramento é isso. É levantar dados para subsidiar tomadas de decisão. Perfeita a sua colocação aí. Ok? Então tá, pode avançar aí no próximo slide. Pode ir lá para o 31. Beth, você consegue? Qualquer coisa eu posso ir aqui. Tentando abrir aqui. Acho que eu estou aqui, eu já falo dele. Então tá ok. Pode ir falando, enquanto isso ela coloca. Então pode ser isso. Não, ele está colocando já. Vamos... Aqui, esse slide aqui é um resumão do que a gente falou até aqui. Tá? Aí teve uma pergunta aí, é obrigatório? Vamos pensar aqui junto. Qual que é o processo de monitoramento? Você vai fazer a validação dos guias de ensino e aprendizagem. Feita essa validação, né, com tudo aquilo que a gente trouxe, você vai acompanhar o planejamento das aulas dos professores. Rodrigo, dá licença, coloca modo de apresentação que desculpa. Fica melhor. Verdade. É porque tem tanta tela aberta no meu computador aqui que está até difícil, mas vamos lá. Rodrigo, vai ver. Isso, Foi? deu certo. Tá, aí beleza. Aí você fez a validação dos guias, observou se os eixos estão sendo movimentados, se o currículo está alinhado, se as áreas estão conversando, estão dialogando. Aí você vai acompanhar o planejamento, né? Fazer o que a gente está chamando aqui de monitoramento, ver como está se dando esse processo. Aí você vai, tem um passo importantíssimo, identificou situações, dá o feedback para o professor, né? Cada professor ali vai dando feedback. Aí, com isso, você consegue, a partir do... Olha só, se a gente não monitorar, se a gente não avaliar, como que eu vou produzir indicadores das áreas? Eu vou ter que fazer na mão, tá certo? Então, a planilha é para ajudar a escola, tá? Para produzir esses indicadores. Inclusive, se dentro da escola tiver pessoas com mais facilidade no manuseio de planilha, você pode, inclusive, gerar gráficos a partir das planilhas para ter a consolidação ali por área, por professor, por componente, né? E aí, feito essa geração de dados, e com esses dados na mão, você vai para a reunião diária, subsidiado de dados para a tomada de decisão. E aí, tomada essas decisões, né? Leva essas decisões para uma reunião geral da escola de forma a alinhar todo mundo. Então, olha só,
Esse é o processo de fazer o monitoramento do currículo, ok? E aí, finalizando a minha fala, eu passo aqui para essa parte aqui, que é o monitoramento que a gente conhece aqui da forma tradicional, né? Que ele ocorre por bimestre. E não é uma coisa que funciona muito, por quê? Igual a nossa amiga Joyce trouxe aí, ela identificou, é Joyce mesmo, né? Ela identificou que, por algum motivo, né, teve um indicador lá que indicou que determinada aula não foi trabalhada, não foi dada, e aí precisou fazer um replanejamento. Aí eu faço a pergunta, se eu deixar para fazer o monitoramento lá no final do bimestre, eu consigo fazer correção de rota a tempo? A gente não consegue. A gente, inclusive, traz até uma analogia aqui, que é muito legal, que é, por exemplo, quando você tem lá um parente seu, ou seu filho, que está com um processo lá de inflamação e ele dá febre, né? Então, você leva no médico, você vai lá, começa a monitorar. O médico fala assim, ó, vai para casa, toma esse medicamento aqui, monitora. Aí vocês fazem assim, vamos ver. Aí eu pego meu menino, trago para casa, dou o remédio a ele, né, indicado pelo médico, e aí, daqui uma semana, eu vou monitorar a febre dele de novo, certo? É isso? Não. Eu faço toda hora. Errado. Aí já deu ruim, já. Eu vou lá, eu comprei aqueles negocinhos da febre, vou lá, meço, dou remédio, passo uma hora, eu vou lá de novo, meço de novo. Eu sou meio neurótico, eu meço esse trem toda hora, porque eu fico... Ainda mais que eu tenho um caso, amigo meu, e o filho dele teve um caso de febre, por algum motivo ele não monitorou, e o negócio ultrapassou muito, e aí o que aconteceu? Esse menino teve um problema por causa da febre, e ele teve sequela porque os pais não monitoraram essa febre. E aí passou lá do limite e ele teve sequelas. Então é isso. Quando a gente fala de currículo, aí a gente está falando da febre pedagógica aqui, tá certo? Então, o que a gente deseja e que é ideal? A gente fazer esse monitoramento em intervalos mais curtos, tá? Que é esse aqui, ó. Esse é o tradicional, tá? O próximo slide que eu vou passar aqui, vou dar uma adiantada, essa é a proposta que a gente está trazendo, fazer um monitoramento quinzenal. Por quê? São medições frequentes da febre pedagógica aí, tá? Fazendo esse paralelo aí. Então, no momento que você faz quinzenal, você consegue identificar problemas que, por acaso, vão ocorrer, que são, muitas vezes, não previstos, né? E aí você consegue ali, subsidiado com esses dados, fazer uma tomada de decisão na área ou pelo coordenador pedagógico, de acordo com o problema que ocorreu ali. Então, é isso, tá? Esse é o ideal, você fazer monitoramento quinzenal, ok? Justamente para conseguir fazer correções de rota a tempo, tá? E tudo isso sempre com foco no projeto de vida dos estudantes, para saber se esse currículo está fazendo sentido para o estudante, para quem não está, e o que precisa ser feito para passar a ser. Então, tudo isso é feito através do monitoramento e avaliação, tá? Falei um pouco rápido dessa parte aqui, mas eu acho que assim, o objetivo foi alcançado, tá? Porque senão a gente toma muito tempo, a gente não consegue avançar um pouco mais. Aí eu vou passar aqui para esse slide aqui, e aí é o que eu falei, com essa setinha significa o seguinte, é aquilo que eu falei lá atrás na planilha. Esse movimento de você faz o monitoramento, verifica o que aconteceu, está no caminho, beleza, continua, fornece os dados. Agora, se você, de repente, identificou algum problema ali, você já começa a pensar no replanejamento. Olha, eu perdi tantos objetos de conhecimento lá no primeiro bimestre. Vamos replanejar? O que a gente consegue fazer? O que nós conseguimos? Quais são as áreas que a gente pode pedir apoio aqui? Quais são os componentes que podem apoiar para a gente conseguir entregar esses objetos, atendendo aquela habilidade específica lá que a gente está prevendo trabalhar, né? Desenvolver aquela competência? Quem pode nos ajudar, né? Então, isso é feito através do monitoramento. Então, você vai medindo e já vai pensando na frente. Um olho no gato, outro olho no peixe. É isso, tá? Basicamente é isso daí. Então, beleza. Aí, a gente fala aqui desse material. Acho que... Quer falar, Dani, dessa parte aí?
Os materiais? Sim, porque foi o que a gente falou, né? Então, assim, quem está com dúvida de como é que eu faço esse monitoramento, tanto do plano de aula, quanto do guia de ensino e aprendizagem, esses materiais estão disponíveis. As meninas, por favor, vocês podiam pegar o link dos cadernos mapa, vocês colocam aqui para gente? Eu acho que eu já coloquei, mas eu tirei o link aqui agora. Então, o material das atividades integradoras eu já coloquei no chat, ele orienta todos esses acompanhamentos de currículo que a gente falou. Os cadernos mapa vão orientar os planos de aula. Então, tudo que vocês precisam para acompanhar, se o que o professor está propondo tem relação com o que está no currículo Minas Gerais, se tem relação com o que está no manual das integradoras, pronto, esse material aí é o que vocês precisam para acompanhar se o que está sendo planejado por eles é o que está sendo proposto pelo modelo, ok? Então, a primeira coisa é essa. Pode passar, Rodrigo, por favor. Dani, pede para alguém colocar a lista de presença aí, se não foi colocada ainda. Então, vamos lá. Isso aí eu só coloquei no chat. Gente, a lista de presença de ontem, a gente teve um problema nela porque a gente precisava de algumas escolas que não estavam na lista. Então, nós disponibilizamos já, de novo, por favor, assinem todo mundo. Mesmo quem assinou ontem, que a gente precisa que vocês assinem hoje de novo. No final aqui, a gente vai colocar a lista de presença de hoje. Então, só para não confundir, a gente soltou a lista de presença de ontem, assinem ela agora, e mais no finalzinho a gente coloca a lista de presença de hoje junto com a avaliação de uma vez, tá bom? Obrigada. Só fazer uma parte aí, então, Deixa eu fazer uma parte. Rapidão, deixa eu falar aqui, pessoal, que é muito importante. Importantíssimo, prestem atenção nisso. Nós vamos enviar a declaração a partir dos e-mails que forem preenchidos na avaliação. Ok? Beleza? Presta atenção, na avaliação. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muita gente preenche o e-mail errado. E aí depois fala que não recebeu. Por quê? Porque o e-mail está errado. Então, por exemplo, quais são os tipos de erros comuns? Colocar acento no educacão, por exemplo, é um erro comum. Às vezes ele dá um espaço entre o ponto e o com. Ou seja, para você conseguir receber a declaração, o e-mail precisa estar correto. Então, o e-mail que você preencher é o que eu vou enviar. Assim como o nome também que será preenchido é o que vai na declaração. Então, se você preencher o nome errado, vai o nome errado na declaração. Isso vai ser feito de uma forma automática. Eu vou coletar o nome, coletar o e-mail e disparar o envio para vocês, tá? Então, presta atenção nisso. Tem que ser correto o e-mail, beleza? Essa de ontem, pessoal, o pessoal está falando que não consegue assinar porque já assinou. Não consegue, beleza. Fala que já assinou uma vez, não pode assinar duas vezes. Não, se assinou uma vez, está ok, pessoal. Beleza, tá? Se está indicando que não pode assinar, é porque já assinou, aí tranquilo. Então, vamos pedir para assinar quem não assinou. E lembrando que quem não participou na reunião de ontem, nós vamos fazer uma repescagem para aqueles que não conseguiram entrar na sala. Então, nós vamos fazer uma reunião na segunda e na terça, uma repescagem, e aí quem não conseguiu entrar pode assistir na segunda ou na terça, tá bom? A gente vai passar todos os links, a gente vai passar as orientações para os analistas. Vamos lá. Então, só para a gente fechar essa parte que a Isabela vai falar agora, a gente tem essa integração. Então, quando a gente fala da formação geral básica, que a gente tem como base os cadernos mapa, pode avançar, Rodrigo? Quanto das integradoras, a gente tem que ter bem claro esse desenho, né? De quais são... Não passou, não. Quais são... Isso, obrigada. Então, quais são os componentes curriculares? Como eu falei lá no começo, vamos parar de chamar de disciplina e chamar de componente curricular. Então, quais são os componentes curriculares de linguagem? Gente, tem hora que a gente chega na escola e fala assim, essa semana é avaliação de linguagens. Até os próprios professores falam assim, mas meu componente, minha disciplina está onde? Professor, sua disciplina é qual? Né? Seu componente é qual? É português, então está dentro de linguagens. A educação física está dentro de linguagens. Então, a gente precisa que essas nomenclaturas estejam claras. Por quê? Daqui a pouco, os nossos estudantes vão fazer o Enem com base nessa nomenclatura.
Então, eles já fazem. Então, tem um dia que é de linguagens, tem um dia que é ciências humanas, tem um dia que é ciência da natureza, e não sabe nem que prova que está indo fazer. Então, vamos habituar. Isso aqui seria legal até que vocês imprimissem, fizessem, sabe, assim, plotado, para vocês terem na escola. Quais são os componentes da formação geral básica? Quais são do itinerário formativo? Para que a gente tenha isso claro, para que todo mundo entenda, e entenda que a gente está trabalhando integrado, que a gente precisa dos componentes da formação geral básica para a gente ter esse equilíbrio aí entre um e outro, tá bom? Então, é só esse desenho aqui, depois a gente até manda para vocês, mas isso tem que ficar muito claro na escola. Isabela, pode passar, Rodrigo. Gente, Olá, alguém coloca a lista para mim aí que eu estou projetando, eu não consigo fazer. Ele vai colocar aí, eu pessoal. Já coloquei, mas coloco de novo, tá? Beleza. Coloca da avaliação também. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Isabela Moreira, eu sou professora da Rede de Ciências de Biologia. Já trabalhei também com estudos orientados, já trabalhei com eletivas, um pouco com práticas experimentais, e também já fui coordenadora. Então, hoje a gente vai trabalhar com vocês sobre o PDCA, que é o nosso ciclo de melhoria contínua, e ele casa muito com a fala do Rodrigo quando a gente fala de monitoramento, porque essa estratégia, que também é muito utilizada na área da administração, no sistema organizacional, a gente agora vai aplicar também para a área da educação. Então, o nosso primeiro ponto aí, que é a letra P, é o planejar. Então, o planejamento dos professores é muito importante para o nosso start no nosso ciclo de melhoria. Porque no momento é que nós vamos estabelecer os nossos objetivos, estratégias e metas propostas. O planejamento, ele requer um diálogo da situação atual, assim como a definição de indicadores para avaliar os resultados. Depois que planejamos, vamos passar para a prática, que é a execução. No momento da execução, nós vamos implantar o plano, executar o processo, coletar dados para mapeamento e análise dos dados gerados, identificar e desenvolver as competências necessárias. Então, por isso que é tão importante essa fase da coleta de dados, por isso o monitoramento é tão importante. Por isso a gente precisa saber exatamente se aqueles objetos de conhecimento estão sendo trabalhados na sala de aula. Caso a gente perceba que algum desses objetos deixaram de ser trabalhados, aí a gente vai passar para a nossa fase 3, que é o check, que é a nossa checagem, a nossa avaliação. Vamos estudar os resultados reais, por isso também, pessoal, que é importante a gente se pautar nos dados reais. Se aquele objeto não foi tratado, não precisa colocar só para o papel ficar bonito, a gente quer saber os dados reais, porque a partir daquilo que não for consolidado, é que vamos elaborar estratégias para ajustar a nossa rota. E aí a gente chega no ponto 4. Que nesse ajuste nós vamos determinar onde aplicar as mudanças que incluem a melhoria do processo. Ao final de um período, geralmente anual, é imprescindível proceder à correção do plano de ação da escola, ajustando estratégias, metas, indicadores e outras variáveis em função da vivência de cada um e dos resultados alcançados. Após essa fase, recomenda-se um novo ciclo de PDCA. Só que aqui a gente está propondo que esse ciclo ele seja menor do que um ano, né? Ele pode ser quinzenal, né, para monitorar o currículo, ele vai ser bimestral, consolidando ali no conselho de classe, e a gente aplicando essa técnica, nós vamos conseguir observar e saber exatamente em qual ponto a gente precisa de ajustar, para a gente poder melhorar no ciclo seguinte. Pode passar o slide, por gentileza. Bom,
O conselho de classe, ele é um momento que a gente pode aplicar perfeitamente esse PDCA. Por quê? Porque ele é um elemento fundamental da gestão para o processo da melhoria contínua dos resultados da escola. Ele é uma instância privilegiada de reflexão e avaliação sobre o nosso trabalho pedagógico e desempenho dos sujeitos avaliados, entre estudante e professor. Então quer dizer que os estudantes também podem participar desse momento de conselho de classe? Podem, porque também é uma oportunidade para o exercício do estudante como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. É uma prática contributiva para o permanente aperfeiçoamento do professor na perspectiva da sua formação continuada e do autodesenvolvimento. Uma oportunidade para o exercício do protagonismo autêntico e da corresponsabilidade dos estudantes. Agora vamos para o próximo slide, que nós vamos ver umas boas práticas para conselho de classe. Bom, pessoal, então lembra lá do PDCA. A partir do momento que a gente planeja, a gente vai fazer uma coleta de dados. E aí, o que a gente fez nesse momento? A gente coletou os dados de todas as disciplinas, fazendo questionários com os estudantes sobre quais disciplinas eles atribuíam o sucesso da sua aprendizagem. E aí, coletando esses dados, perguntando para os alunos, eu fiz uma planilha e no final eu transformei essa planilha num gráfico onde a gente pode tirar algumas conclusões. Então, aquele conselho de classe tradicional, onde a gente só fala as notas, passou ou não passou, ele pode ser muito mais amplo do que isso. Então, o que a gente consegue observar aqui, por exemplo? Observem aí que a matemática, português e história foram as disciplinas que tiveram um melhor desempenho dos estudantes. E aí, a matemática se destacou. A matemática foi uma disciplina que foi citada pelos alunos como sucesso de aprendizagem, mas ela também é tida com maior dificuldade. E aí, como que a gente consegue interpretar isso em equipe? A gente pode interpretar que esse dado, da matemática, eles têm uma dificuldade inicial, mas considerando esse processo de ensino-aprendizagem, essas dificuldades são superadas ao longo do percurso. Então, sabendo disso, a gente pode analisar as outras disciplinas que não tiveram tanto sucesso assim de aprendizagem. E aí a gente pergunta, o que aconteceram nessas disciplinas? Quais estratégias a gente pode desenvolver para poder equilibrar o desenvolvimento desses estudantes também nessas disciplinas? Será que os professores conseguem trocar as suas boas práticas? Então, a gente pode transformar esse conselho de classe num momento de aprendizagens aí coletivas. Pode passar. Bom, e o desempenho escolar da turma? Nesse gráfico, ele está demonstrando aqui os estudantes que tiveram notas acima da média e estudantes que tiveram notas abaixo da média. Quando a gente trata desses dados de uma forma gráfica, o que a gente pode fazer? A gente começa a aplicar o PDCA, que é aquele ciclo de melhoria contínua. Por quê? Porque a gente vai identificando os pontos de melhoria. E aí a gente vai questionar, por exemplo, por que a disciplina de sociologia tem tantas médias perdidas? Vira um ponto de atenção. Quais são os outros componentes curriculares que estão tendo sucesso na aprendizagem? Será que esses professores podem se associar, podem desenvolver projetos juntos? Em quais pontos nós podemos atuar? Então, é nesse sentido, pessoal, que o tratamento dos dados, eles contribuem no nosso processo para a gente checar, avaliar e replanejar uma nova rota. Próximo slide.
E como estão e ficaram as aprendizagens? Nossos estudantes apresentam lacunas? Essas perguntas aqui, pessoal, elas são norteadoras do nosso trabalho. Quais dessas perguntas a gente pode levantar para poder construir questionários com a comunidade e aí passar a construir estratégias de como resolver esses problemas? Nesse período de atividades, né, remotas, essas lacunas sofreram impactos? Se sofreram impactos, a gente tem que ter um plano de recomposição de aprendizagem. E aí, o que fazer e como fazer, né? Então, a partir desses dados que a gente vai levantando, a gente vai construindo aí esses planejamentos. E sempre monitorando, né, como que está sendo desenvolvido na sala de aula, né, do professor, os objetos de aprendizagem. E é isso, pessoal. Eu tentei ser mais rapidinha, porque... não, tem um nivelamento ainda. Desculpa. Então, nivelamento, pessoal. No momento atual, o nivelamento é uma ação ainda mais emergencial e extraordinária. Ela exige muita atenção e diretrizes bem definidas quanto ao currículo. Ela visa promover as habilidades básicas não desenvolvidas no ano escolar em cursos essenciais para que os estudantes acompanhem e dominem o currículo, definido para anos posteriores. Essas habilidades são identificadas a partir da avaliação diagnóstica, caso tenha sido realizada no início do ano letivo e desencadeiam o processo a ser realizado na escola de maneira integrada e articulada. Então, sobre o nivelamento, o que a gente orienta, né? Que sejam, por exemplo, no caso do português, que o professor de nivelamento seja diferente do professor do conteúdo comum curricular. Para quê? Porque os estudantes, muitas vezes, eles confundem, eles acham que é a mesma disciplina, é a mesma matéria. Então, caso a gente não possa ofertar, né, 2 professores diferentes, que o mesmo professor, quando ele for para a sala de aula, é como diz uma pedagoga amiga minha, o óbvio tem que ser dito. Então, ele chega na sala de aula e fala, português, aula de nivelamento. E na outra aula, português. Isso por quê, pessoal? Para ficar claro qual que é o componente que o professor está trabalhando naquele momento. E o nivelamento, ele é um componente curricular que deve ser trabalhado com sequências didáticas. E essas sequências didáticas, pessoal, elas né, devem ser aplicadas a partir de um diagnóstico cirúrgico, ou seja, a gente tem que saber exatamente quais são os pontos de defasagens desses estudantes, para que a gente possa atuar de uma maneira mais precisa dentro daquilo que eles precisam naquele momento. Pode passar, por favor? Então, é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha fala, faltando 5 minutinhos aí para encerrar, e muito obrigada. Na verdade, a gente já passou por todos esses temas. A gente vai mandar essa apresentação para vocês reproduzam na escola. Rodrigo, pode ir passando, para naquela da ampulheta. Isso aí. Então, é o seguinte, essa daqui a gente não pode deixar de falar. A Denise mais cedo falou um negócio que eu achei muito legal, que foi o seguinte, quando a gente tenda por um lado ou para o outro, então, se eu me preocupo só com os componentes da formação geral básica, não, eu preciso ter excelência, né, no ensino, eu preciso que esses meninos saiam daqui com o conteúdo dado e tal, e eu esqueço dos itinerários formativos, que são aqueles que vão trabalhar o socioemocional, que vão fazer com que essas aulas daqui tenham sentido para aquilo que eles fazem, a gente vai ter uma escola chata. Então, quando a gente deixa de trabalhar os itinerários e pesa muito para o lado da formação geral básica, a gente acaba tendo aulas chatas, porque é o seguinte, essas daqui dos itinerários formativos, elas vão trazer a ludicidade, né, com práticas experimentais, lá em estudos orientados, com a
prática de como é que eles vão estudar, formas diferentes de estudar. Então, eles vão fazer com que essas aulas sejam legais. E aí, se a gente começa a ter essas aulas pesadas de um lado e não tem essas outras que equilibram, a gente começa a ter evasão da escola, menino faltando, a gente não vai ter mais esse equilíbrio entre uma e outra. Então, é por isso que é importante a gente dar tanta atenção para a formação geral básica quanto para os itinerários formativos, para que essa escola faça sentido, para que eles tenham prazer em suas aulas. Então, a gente tem que dar a mesma atenção para as aulas dos itinerários formativos. Né? Por exemplo, quando a gente falou de eletiva precisa ser legal, não pode ser só para preencher a composição de carga horária do professor. Esse professor tem alguma habilidade, será que tem alguma coisa legal que ele pode ensinar, que vai atrair os nossos estudantes, vai fazer com que eles se divirtam nas aulas? Então, a gente precisa trabalhar as duas coisas, né? Tem as nossas necessidades e os nossos professores estão cheios de habilidades que a gente precisa explorar. Foi aquilo que a gente falou ontem lá, né? Quando eu consigo entender o brilho de cada um, o que cada um pode me oferecer, eu posso fazer com que essas aulas sejam mais interessantes. Então, desde metodologias ativas, né, as aulas de estudos orientados são primeiro para a gente, né? Se a gente pratica isso no nosso dia a dia, se a gente traz o projeto de vida para a nossa vida, e a gente tem um projeto, então isso tudo também é para a gente, né? Eu vou falar daquilo que eu tenho. Então, essas aulas, elas precisam ter esse equilíbrio, né? Para que sejam atrativas, para que a escola seja atrativa para os nossos estudantes. Pode passar, Rodrigo. Pode passar. Gente, muita gente perguntando. Pode passar. Oi. Dá tempo de eu fazer uma parte, não só falei? Deixa eu só falar um negocinho. Muita gente perguntando desses materiais, né? Então, como é que eu acompanho as aulas dos itinerários e tal? Gente, todo o material que a gente forneceu, vocês precisam tirar um tempo para estudar, porque tudo que vocês perguntaram estão nos materiais que a gente já passou para vocês. Então, é estudando de nivelamento a projeto de vida, tudo. Então, a gente precisa que vocês estudem esse material, tá? Beleza, Rodrigo, pode falar. Eu só vou aproveitar a sua fala, porque eu lembrei de uma coisa muito importante aqui. Eu estou falando aqui de gestão e pedagógica, tá? Ao mesmo tempo. Vou criar uma situação fictícia para mostrar aqui de forma prática o que é gerar dados para a tomada de decisão, para subsidiar tomada de decisão. Por exemplo, vamos supor que você verifica um determinado indicador, que é, por exemplo, evasão. Está tendo muita evasão, ou muito abandono, ou muita falta em determinado. Então, você está lá monitorando o currículo, você está vendo que um determinado componente lá, seja ele da parte diversificada ou da formação básica, você está vendo que tem um determinado item lá que está com problema. Aí isso é para subsidiar tomada de decisão. Por quê? Porque aí você começa a ir atrás dos problemas. Então, você começa a fazer perguntas. No plano de ação, a gente usa isso, a gente fala que é a técnica dos porquês. Então, você vai lá, o indicador, no primeiro momento, ele indica. Então, você verificou o indicador, né? E foi gerado através da planilha de monitoramento, por exemplo, tem outros indicadores, mas eu estou pegando esse como exemplo. E aí você verificou que está tendo muita falta de estudante naquele determinado componente, aí você vai atrás dos porquês. Vamos pegar o exemplo aqui dos estudos orientados, por exemplo. Então, vamos lá, vamos verificar por que está tendo muita falta de estudante ali, por que os estudantes estão reclamando, o que está acontecendo. Então, você vai atrás. Aí você faz reunião com os representantes de turma, né? Isso que eu estou fazendo é gestão, tá? Não é pedagógico só. Aí você descobre que essa aula está muito chata porque o professor está... Estou falando de um caso fictício, mas são dados que eu estou fazendo alusão de coisas que eu vi acontecendo no ciclo de acompanhamento. Não, a gente não está querendo essa aula de estudos orientados, não, porque esse trem aí não faz sentido. Beleza, aí você conversa. Por que não faz sentido? Porque o professor de matemática ou de português, ele está dando aula de português. Então, beleza, eu tenho 4 aulas de matemática na semana, e aí o professor, por acaso, é de matemática, que pegou extensão, aí ele está dando extensão lá.
Tá vendo? Olha só como que os dados estão gerando atitudes. Então, aí você está vendo o seguinte, opa, tem um problema ali. O professor de estudos orientados, mesmo que ele seja professor da escola de matemática, por exemplo, não é para ele dar aula de matemática em estudos orientados. Por isso que o estudante está ficando doido. Certo? Então, olha só como que as informações elas vão gerando ações, né? Vão gerando informações. Essas informações vão subindo até chegar na gestão. Então, beleza, eu identifiquei o problema. O indicador indicou o problema. Aí eu fui atrás dos porquês. Então, tá, professor de estudo orientado está trabalhando outra coisa na aula de estudo orientado. Então, precisamos corrigir a rota. O que esse professor precisa de fazer? Então, vamos traçar ações para resolver esse problema. Quais as ações que, por exemplo, poderiam ser indicadas? Qual a estratégia que eu posso usar? Então, tá, eu vou pegar ali o coordenador geral. Ó, coordenador geral, você vai indicar, você vai disponibilizar para o professor o material, o manual de atividades integradoras. Lá na parte, você vai estudar o estudos orientados. O que precisa ser feito? Beleza? Essa é uma estratégia. Então, você vai pactuar com o professor que ele vai fazer uma correção de rota. E aí, fazendo essa correção, você vai verificar logo um tempo depois, com uma nova avaliação, com esse monitoramento ocorrendo durante o tempo, se o problema foi sanado. Tá? Então, aqui, eu peguei um exemplo básico aqui do que é gerar dados para subsidiar tomadas de decisão. É isso. Pegar o indicador, verificar o que está acontecendo para que esse indicador esteja indo nessa direção. E aí você começa a ir atrás dos porquês. Identificou o problema? Aí beleza. Aí você vai sentar e planejar quais as ações que serão desenvolvidas, quais as estratégias que serão traçadas na escola para resolver aquele problema identificado pelo indicador. Ok? Vou dar uma visão geral aqui de um pouco do que é plano de ação e o que é monitoramento para subsidiar a tomada de decisões. Outra coisa importante, que eu vou fazer uma parte aqui lá na fala da Isabela, que é a questão do anual. Tá? O plano de ação, ele é anual, mas tem que fazer uma observação aí. Se a escola traçou estratégias e ações para determinados objetivos, durante esse monitoramento, se a escola verifica que aquela ação não está gerando resultado, aquela ação precisa ser abandonada ou replanejada. Ok? Então, isso pode ser feito a qualquer momento no período aí anual, tá? Então, só para não ficar essa confusão aí, que é lá no final do ano que faz a correção da rota do plano de ação. Ok? Isso será mais trabalhado com a rotina de diretor. Obrigado aí, pessoal. Okay. Rodrigo, passa aí para mim um pouquinho, porque... gente, aqui, ó. Então, vamos lá. Só para a gente fechar aqui, uma antes. A gente tem o professor coordenador de área. Quem é que acompanha ele? Porque ele não vai acompanhar ele mesmo, né? De saber quem é que está fazendo seu plano de aula, seu guia de ensino e aprendizagem. Então, quem acompanha as aulas do professor, que é o coordenador de área, é o especialista coordenador geral. Tá bom? Pode passar. E aí é o seguinte, eu queria... me chamou aqui. Eu queria compartilhar... Rodrigo, você me autoriza a compartilhar rapidinho? Muita gente perguntando onde é que encontra os materiais. Vou mostrar para vocês aqui, bem rápido, o material que está aberto aqui para mim, ó, que é o documento orientador, tá? Então, vamos lá. Eu pego o documento orientador na página que está falando sobre o especialista. Então, olha só. A página que está falando do especialista é a página 35. Nela, eu tenho todas as planilhas de monitoramento. Ok? Então, só para quem está perguntando, nós colocamos aí no chat o documento orientador. Na página 35, as planilhas estão aí. Lembrando